Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Herbert, bem-vindos ao Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar sobre um clássico, Matilda. Bom pessoal, Matilda é um filme de 1996, sendo um clássico, para muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, porque ele é um filme que passou muito na sessão da tarde, lá nos anos 2000. Então eu, quando era pequeno, adolescente, assisti muito esse filme, eu tenho um carinho muito grande. E vamos conversar um pouquinho do porquê Matilda conquistou tantas crianças, inclusive tantos adultos na sua época, e continua conquistando até hoje, por que não? Mas antes de conversar sobre a obra, convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixem um like no vídeo, porque isso fortalece o trabalho. Bem como dê uma olhadinha nos links da descrição para me seguir no Instagram e conhecer os meus livros, porque eu sou escritor. E lá tem os livros de suspense policial, fantasia, terror e etc. Sem mais delongas, então, vamos começar com a sinopse. Aqui em Matilda, a gente vai acompanhar a história da jovem garotinha, como o próprio nome diz, Matilda, que é uma menina muito inteligente, Tanto é que ela aprendeu a ler sozinha, ela sempre, acaba desenvolvendo, esse gosto por literatura, leu muitos livros, Charles Dickens, etc. Porém, ela vem de uma família que é extremamente, digamos assim, negligenciada com ela. A família não se importa com a Matilda, não a coloca na escola, não faz nada pelo bem da criança. Inclusive, são extremamente debochados com o fato da menina querer estudar, querer aprender. Só que, de tanta Matilda insistir, o pai dela, que é uma pessoa bem ruim, resolve colocá-la na escola, mas não como uma forma de agradar a filha, pelo contrário. Porque a escola que ele resolve colocá-la é a escola da diretora Trunchbull. Ela que é uma ex-arremessadora de peso, extremamente truculenta, que tem todo aquele estereótipo de uma pessoa ignorante e que diz que sem diversão não há aprendizado. Ou seja, ela tem um estilo de ensinar que é um estilo extremamente rígido, mas não rígido no bom sentido de ser disciplinado, mas rígido no sentido de ser maldoso, tanto é que ela aplica vários castigos nas crianças, como por exemplo, deixar a criança presa no armário sombrio, sem luz, sem nada, bem como até tem uma cena que ela acaba girando uma criança pelas tranças e a joga pela janela. Enfim, não vou adentrar mais spoilers em relação a isso. Dentro desse cenário terrível que a Matilda se encontra, ela vai encontrar a professora Honey, que vai dar todo o aconchego para ela que ela nunca tinha encontrado em um adulto, até porque a professora vê na Matilda uma criança extremamente inteligente, extremamente gentil, uma criança extraordinária. E dentro de todo esse cenário, como se tudo isso não fosse bastante, ainda tem o ar fantasioso aqui de Matilda, que é quando, tem dentro dessa história toda aspectos, digamos assim, de poderes, No caso, a Matilda tem uma espécie de poder telecinético. Ela consegue, por exemplo, fazer objetos flutuares, inclusive até mesmo pessoas. Não vou mais adentrar na história. Vamos agora conversar um pouquinho sobre a obra em si. Matilda é uma adaptação de um livro. Eu esqueci o nome do escritor agora, peço desculpas, mas no caso ele é o mesmo escritor de Fantástica Fábrica de Chocolate, etc. Então ele é um cara que bastante relevante, teve várias obras adaptadas para o cinema, e suas obras têm esse costume de pegar temáticas mais infantis e tratá-las de forma um pouco mais sombria. Sendo que aqui em Matilda a gente tem uma adaptação que foi dirigida pelo Danny DeVito, e ele inclusive interpreta o pai da Matilda. No caso, eu acho que essa adaptação foi uma adaptação muito bem feita, apesar de não ter lido a história original, é um filme que funciona muito no que ele está se propondo. E isso graças muito à direção e também ao roteiro. Porque esse é um filme que ele é voltado para o público infanto-juvenil, mas que em nenhum momento subestima ou trata o público infantil infanto-juvenil como um público idiota. Ele consegue encontrar o equilíbrio, porque ele consegue trazer aquele aspecto sombrio, por exemplo, na escola, tudo parece um pouco claustrofóbico, tudo cinzento, os castigos da diretora são horríveis, bem como dá para ver a escrotidão ali dos pais da Matilda, mas tudo de forma tão caricato, de forma que soa tão ridículo esses personagens, no caso, os vilões da trama, que você acaba, digamos assim, passando por cima dos absurdos que eles cometem, porque se torna um filme divertido. Mas de nenhuma forma o filme está querendo, digamos assim, passar pano ou deixar menos relevante todos esses castigos aqui que os adultos impõem. Pelo contrário, ele só mostra como que adultos, que têm atitudes como essa de negligenciar a educação, negligenciar os filhos, educadores que não sabem tratar as crianças, que tratam as crianças como seres incompetentes ou algo do tipo, são pessoas ignorantes, são pessoas ridículas como o filme tenta impor. Bem como quando ele vai tratar aqui dos personagens mais puros, os personagens que têm as atitudes melhores dentro da obra,
como a própria Matilda e também a sua professora, mostra realmente como pessoas inteligentes, pessoas com um ar muito mais leve, muito mais gostoso. É aquela coisa, quando você assiste o filme, você rapidamente compra, né, ali a ideia da Matilda, toda a visão dela, e já repudia a visão dos vilões, porque se você tivesse que sentar para conversar com alguém, para trocar uma ideia, você trocaria uma ideia com a professora, com a própria Matilda, por mais que seja uma criança, e não com aquelas outras pessoas que são realmente pessoas ignorantes, escrotas, etc. Então, o Danny DeVito consegue colocar isso muito bem aqui, trazendo esse ar fantasioso também para a obra, porque todo esse arquétipo, essa questão do ridículo que é colocado, principalmente dentro dos vilões, combina muito com a fantasia aqui colocada, né, dos poderes telecinéticos, etc. Sendo assim, Matilda consegue, num ritmo ali, digamos assim, leve, sarcástico, ridículo, trazer uma história que ainda assim é uma história inteligente, que não subestima ali o público infantil. É uma história que eleva a criança, eleva o pré-adolescente, faz com que ele tenha autoestima, faz com que ele perceba que ele não merece ser tratado de forma ruim e que existem pessoas boas, como a professora Honey, que estão ali para auxiliar e para dar, né, o valor que pessoas boas também merecem, porque, afinal das contas, a Matilda não é uma criança ruim, ela também é uma pessoa boa. Então, acho que por isso que Matilda fez tanto sucesso quando passou de forma tão, digamos assim, inesgotável na sessão da tarde, passava diversos momentos. Eu assisti, gostava muito, é muito fácil você pegar o carisma, né, de tudo que está acontecendo, porque ele é um filme muito bem produzido, muito bem dirigido. O problema é que o filme, na época do seu lançamento, ele acabou não dando, né, a renda de bilheteria que se esperava. O filme custou 36 milhões de dólares na época e acabou não rendendo nem isso, não se pagou. Sendo assim, o filme, que de início poderia ter tido uma continuação, porque o próprio Danny DeVito falou que queria fazer uma continuação, infelizmente morreu nesse primeiro filme. Só que esse é um primeiro filme fechadinho, ele encerra um arco. Ou seja, eu aconselho que mesmo seja um filme de 96, de quase 30 anos atrás, assista, ponha para os seus filhos assistirem, seus irmãos, enfim, crianças assistirem, porque ainda é um filme que eles vão gostar bastante, vão se divertir e ainda pegar essas mensagens ali no texto. Sendo que o filme está disponível, né, através de plataformas de aluguel digital, no Prime Video ele tem lá por aluguel, por preço relativamente acessível, ali R$ 6,90, etc. Então, quem puder dar uma chance, ou pelo menos reassistir, porque é bem divertido, faça. E eventualmente o filme ainda passa na televisão, inclusive na televisão aberta eu já vi passando há algum tempo atrás. Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais a fazer o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau!